O ministro Celso de Mello apregou para julgamento, sob a relatoria de Vossa Excelência, o agravo regimental na medida cautelar e mandado de segurança 28.598. Procede do Distrito Federal, tem como parte agravante a União e como parte agravada Yolanda Nepomuceno Silva. Vossa Excelência tem a palavra. E figuram também como interessados o Corregedor Nacional de Justiça e Solange de Souza Fagundes. Interessados, é verdade. Corregedor Nacional de Justiça e Solange de Souza Fagundes. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Presidente, senhores ministros, trata-se de recurso de agravo que, deduzido pela União Federal, insurge-se contra a liminar mandamental suspensiva da eficácia de deliberação administrativa emanada do senhor Corregedor Nacional de Justiça, então o eminente ministro Gilson Dipp, que havia declarado, aspas, ineficazes, fecha aspas, julgamentos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, concessivos de mandados de segurança impetrados perante a referida Corte Judiciária. A decisão por mim proferida, consubstanciadora do deferimento dessa medida liminar em sede mandamental, está assim emendada. Conselho Nacional de Justiça, Corregedor Nacional de Justiça, ato que suspende a eficácia de decisão concessiva de mandado de segurança emanada de Tribunal de Justiça, inadmissibilidade, atuação ultra vires do Corregedor Nacional de Justiça, porque excedente dos estritos limites das atribuições meramente administrativas outorgadas pela Constituição da República, incompetência absoluta do Conselho Nacional de Justiça, não obstante órgão de controle interno do Poder Judiciário, para intervir em processos de natureza jurisdicional. Impossibilidade constitucional de o Conselho Nacional de Justiça, que se qualifica como órgão de caráter eminentemente administrativo, fiscalizar, reexaminar e suspender os efeitos decorrentes de ato de conteúdo jurisdicional, como aquele que concede mandado de segurança, precedentes do Supremo Tribunal Federal, Magistério da Doutrina, medida liminar deferida. Essa síntese da minha decisão, consubstanciada nesta ementa. Sustenta-se no presente agravo, para efeito de reforma da decisão ora recorrida, que o senhor Corregedor Nacional de Justiça não extrapolou os limites de suas atribuições e que, não obstante se tratasse de deliberação meramente administrativa, que suspendeu a eficácia de acórdão concessivo de mandado de segurança, proferido em sede jurisdicional, agiu em estrita consonância com os marcos que definem a competência institucional do Conselho Nacional de Justiça, que desempenha papel de grande relevo como órgão central de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, como expressamente o reconheceu esta Suprema Corte no julgamento da ADC 12, de que Vossa Excelência, senhor presidente, é relator, de tal modo que, aspas, negar a jurisdição e a competência do Conselho Nacional de Justiça para o controle exercido no impugnado PCA número tal, seria o mesmo que negar vigência ao artigo 103b da Constituição da República, enfatiza a União Federal, e desconsiderar toda a sua finalidade diante do salutar contexto da reforma do Poder Judiciário inaugurado pelo advento da Emenda Constitucional número 45 de 2004, fecha aspas, e este em síntese é o relatório. Voto de Vossa Excelência. Preliminarmente, senhor presidente, afasto a alegação de prejudicialidade fundada em suposta perda superveniente de objeto, pois a desistência do mandado de segurança, regularmente homologada e noticiada folhas tal, refere-se ao MS 28537. Este é o MS 28598. E aquele de que se desistiu, foi impetrado pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Maranhão, a Noreg Maranhão, e não
ao presente MS 28.598, ajuizado por Yolanda Nepomuceno Silva. Portanto, eu afasto essa preliminar de prejudicialidade e, superada a questão prévia, eu passo então ao exame da pretensão recursal. Todos de acordo? Então, superada a preliminar de prejudicialidade, Vossa Excelência prossegue no voto. Aprecio, portanto, senhor presidente, o recurso de agravo em causa e, ao fazê-lo, acentuo que não assiste razão à União Federal, eis que a pretensão por ela sustentada nesta sede processual revela-se absolutamente incompatível com a natureza do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que a hora recorrente, que é a União Federal, postula o reconhecimento de que esse órgão de caráter meramente administrativo, o Conselho Nacional de Justiça, pode suspender a própria eficácia de que se revestem decisões de índole jurisdicional, como aquelas que concedem, como sucedeu na espécie, bem ou mal, não importa, não estou entrando no exame do fundo da controvérsia mandamental, mas daquelas que concedem mandado de segurança. Salientei, na decisão com que deferia liminar mandamental ora impugnada, que o mandado de segurança em questão foi impetrado contra ato do senhor Corregedor Nacional de Justiça, que resolveu, aspas, tornar sem efeito, fecha aspas, decisão concessiva de mandado de segurança proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em favor da hora impetrante, em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado. Verbes, mandado de segurança, serventia extrajudicial, direito adquirido, ato administrativo precário, decadência do direito da administração de anular seus atos, segurança jurídica, devido processo legal, contraditório, ampla defesa. 1. Preenchendo o substituto de serventia extrajudicial, os requisitos do artigo 208 da Carta de 69, tem direito à efetivação na titularidade do cartório, ainda que a vaga tenha surgido após a Constituição Federal de 88. Deve ser qualificado como ato administrativo ou ato emanado do poder público, em caso do poder judiciário, designando a impetrante para a função de titular da serventia extrajudicial. Escoado o lapso temporal previsto no artigo 54 da Lei 9784 de 99, prazo de 5 anos, prazo decadencial de 5 anos, diz o acórdão concessivo do mandado de segurança, cuja eficácia foi suspensa pelo senhor Corregedor Nacional de Justiça. Escoado o lapso temporal de 5 anos, sem ser intentada qualquer medida, decai o direito da administração de anular ou revogar o ato, cuja precariedade convola-se em permanência, em face da situação consolidada e em face da inexistência de má-fé. O poder-dever da administração de invalidar seus próprios atos encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, também de hierarquia constitucional, pela evidente razão de que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder de autotutela do Estado. A anulação ou a revogação de ato administrativo que afeta direito ou interesse de terceiros deve ser antecedida do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Segurança concedida por maioria. Fecha aspas. Eu enfatizo, a minha decisão monocrática, objeto desse recurso de agravo, não examina o fundo da controvérsia mandamental. Apenas discute, e é o que se discute agora nessa sede recursal, se então o eminente Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, dispunha ou não de competência para, em sede estritamente administrativa, suspender a eficácia, paralisar, portanto, as consequências jurídicas resultantes de um acórdão que, bem ou mal, concedeu mandado de segurança em favor de determinada parte impetrante. Esse, na verdade, é o tema a que se cingiu a decisão objeto deste recurso de agravo. Digo eu, a parte impetrante, ao deduzir o rito mandamental em referência, apoiou-se em síntese nos seguintes fundamentos.
O Conselho Nacional de Justiça, de acordo com a Constituição, possui apenas atribuições administrativas e sua competência está estabelecida no parágrafo 4º do artigo 103b de nossa Constituição. Em nenhuma de suas atribuições e competências constitucionais encontramos, salienta a impetrante, que este órgão poderá investir-se de função jurisdicional para tornar ineficaz uma decisão judicial de um Tribunal de Justiça, pois, se acertada ou não tal decisão, somente poderá ser reformada por um tribunal de jurisdição superior, obedecendo-se ainda ao duplo grau de jurisdição. Frisa-se que o mandado de segurança manejado pela impetrante, junto ao segundo impetrado, encontra-se ainda sujeito ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista a existência de recursos contra a decisão ali prolatada. Assim, deve a impetrante ser mantida, ainda que precariamente, na função que exerce, até que transite em julgado a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, que a manteve na titularidade dos serviços notariais da serventia tal. Ao examinar a postulação cautelar que me foi dirigida, entendi, embora em juízo de estrita delibação, que se achavam presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar mandamental. Ao assim decidir, pude enfatizar que a emenda constitucional 45 de 2004, ao introduzir no texto da Constituição da República o artigo 103b, parágrafo 4º, definiu de modo rígido a competência do Conselho Nacional de Justiça, nela incluindo, em seu inciso 2º, o poder de, aspas, apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos, diz a Constituição da República, praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, fecha aspas. Não se desconhece que o Conselho Nacional de Justiça, embora incluído na estrutura constitucional do Poder Judiciário, qualifica-se como órgão de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições institucionais que lhe permitam exercer fiscalização da atividade jurisdicional dos magistrados e dos tribunais. Esse entendimento, que põe em destaque o perfil estritamente administrativo do Conselho Nacional de Justiça e que não lhe reconhece competência constitucional para intervir legitimamente em matéria de índole jurisdicional, como salienta, dentre outros, o eminente professor Sérgio Bermudes, em obra monográfica sobre a reforma do Judiciário pela emenda 45, foi bem sintetizado, esse entendimento foi bem sintetizado na lição de Nelson Neri Júnior e de Rosa Maria Andrade Neri. Verbes: Conselho Nacional de Justiça, natureza jurídica. O CNJ é órgão do Poder Judiciário, mas sem jurisdição. Vale dizer, é órgão judicial, mas não é órgão jurisdicional. Ao contrário, é órgão administrativo de controle do Poder Judiciário e da atividade da magistratura. O CNJ não tem função jurisdicional, cabendo-lhe fiscalizar a gestão financeira e administrativa do Poder Judiciário e o cumprimento do dever funcional dos juízes. Ao CNJ, concluem Nelson e Rosa Neri, ao CNJ não cabe controlar a função jurisdicional do Poder Judiciário e de seus membros. Razão porque, salientam esses eminentes autores, razão porque o CNJ não pode rever, nem pode modificar decisão judicial. Fecha aspas. Essa orientação doutrinária, senhores ministros, por sua vez, fundada no magistério de autores eminentes, que eu aqui menciono, Adil Lamego Bulos, o desembargador Najib Slaib Filho, Eric Frederico Gramstrop, o Silvio Mota, Gustavo Barchet, Valber de Moura Agra, etc. Essa orientação doutrinária tem o beneplácito da jurisprudência que o Supremo firmou a propósito da matéria, ora em exame.
Refiro-me, dentre outros, ao agravo regimental no mandado de segurança 25.879 do DF, de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda pertence. Eis o acórdão, tal como reflete seu conteúdo, a seguinte ementa: mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional de Justiça, arquivamento de petição que pretendia a anulação de decisão judicial por alegado vício processual atribuído aos ministros do Superior Tribunal de Justiça, indeferimento, ainda que disponha o artigo 103b, parágrafo 6º da Constituição Federal, que, junto ao Conselho, oficiarão ao Procurador-Geral da República e ao Presidente do Conselho Federal da OAB a ausência desses às sessões do Conselho, não importa a nulidade das mesmas. A dispensa da lavratura do acórdão, quando mantido o pronunciamento do relator da decisão recorrida pelo plenário, não traduz a ausência de fundamentação. E, finalmente, Conselho Nacional de Justiça, competência restrita ao controle de atuação administrativa e financeira dos órgãos do Poder Judiciário a eles sujeitos. Vale registrar por relevante que essa mesma percepção em torno da matéria, no sentido de que a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça não compreende a revisão de atos jurisdicionais, foi igualmente revelada por esta Suprema Corte, quando do julgamento da própria ADIM 3367 do DF, de que foi relator o eminente ministro César Peluso, como o evidencia o acórdão plenário que, no ponto em análise que interessa a este julgamento, está assim emendado, aspas, inconstitucionalidade, ação direta, emenda constitucional 45, Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, instituição e disciplina, natureza meramente administrativa, órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura, constitucionalidade reconhecida, separação e independência dos poderes, história, significado e alcance concreto do princípio, ofensa à cláusula constitucional imutável, cláusula pétrea, inexistência, subsistência do núcleo político do princípio mediante preservação da função jurisdicional. Arguiu-se, na época, a inconstitucionalidade em sede de controle abstrato da emenda constitucional 45 de 2004, precisamente no ponto em que instituíra o CNJ e definira de modo claro as suas atribuições institucionais. E sustentou-se que haveria, dentre outros supostos vícios, todos, na verdade, rejeitados por esta Corte, posto que a própria ação direta foi julgada improcedente, mas sustentara-se que a competência do CNJ transgrediria o princípio básico nuclear da divisão funcional do poder. O que disse esta Suprema Corte, e no ponto, essa conclusão acha-se bem estampada, fielmente refletida nesta passagem da emenda. Alegação de ofensa à cláusula constitucional imutável, cláusula pétrea, inexistência. Subsistência do núcleo político do princípio. Qual o princípio? Da separação de poderes. Mediante preservação da função jurisdicional, típica do judiciário e das condições materiais do seu exercício imparcial e independente. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, pelo fato de o CNJ não dispor de função jurisdicional, nem poder exercer a atividade de supervisão em matéria jurisdicional, não dispondo de competência para intervir na própria intimidade do ato de conteúdo jurisdicional, exatamente essa exclusão da competência jurisdicional do CNJ, de que ele efetivamente não dispõe,
impedia que se reconhecesse a alegada ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que as atribuições do CNJ cingir-se-iam de modo estrito apenas e unicamente ao desempenho de atividades de caráter administrativo, financeiro e de controle dos deveres, de observância dos deveres funcionais por parte de magistrados, quer singulares, quer integrantes de órgãos colegiados. Mas o que se mostra importante neste precedente estabelecido em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade é que o CNJ não dispõe de poder para interferir no conteúdo de atos de natureza jurisdicional, pois para esse fim, para essa específica finalidade, já existe de maneira inteiramente organizada o sistema recursal, o sistema de impugnações recursais. E se eventualmente sobrevier, como sobreveio no caso, a prolação de um acórdão concessivo de mandado de segurança, caberão aí os recursos extraordinários, quer o recurso especial para o STJ, se tratar de contencioso de mera legalidade, quer o recurso extraordinário em sentido estrito para o próprio Supremo Tribunal Federal, se revelar presente na espécie uma controvérsia de índole constitucional ou até mesmo havendo duplo fundamento, ambos os recursos. Mas o fato é que há meios específicos de impugnação recursal, não se justificando daí a intervenção de um órgão administrativo, ainda que integrado na estrutura institucional do Poder Judiciário, pois o Conselho Nacional de Justiça efetivamente é um órgão judiciário, é um órgão integrante do Poder Judiciário, responsável sim pelo controle interno, é um órgão de colegialidade heterogênea, mas é responsável não por uma fiscalização externa, mas na verdade por um controle interno do próprio Poder Judiciário. Mas, ainda que se possa qualificá-lo e ainda que se lhe possa reconhecer a atribuição de fiscalização externa, o fato é que as competências do CNJ, tais como constitucionalmente delineadas, não se estendem ao âmbito jurisdicional. Tratando-se de provimentos de conteúdo jurisdicional, esse órgão judicial, esse órgão administrativo, incluído na estrutura constitucional do Poder Judiciário, na verdade, não poderá praticar qualquer ato que afete o conteúdo jurisdicional, seja modificando-o, seja revendo-o, seja paralisando-lhe a eficácia. Ministro Celso, Vossa Excelência me permite um brevíssimo à parte, uma reflexão que não só eu, mas também os colegas já fizeram. Os membros do CNJ não são dotados ou não possuem os predicamentos da magistratura e têm mandato, portanto eles não podem praticar, por definição, o ato jurisdicional. Não tem nem aquela proteção que a Carta Magna atribui ao juiz para que eles tenham a isenção, a autonomia plena para exercer esse magno ato que é o ato jurisdicional. Essa observação de Vossa Excelência é extremamente pertinente e muito oportuna. Por quê? Porque é exatamente um outro fundamento desta decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIM 3367, quando o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que essa impossibilidade constitucional de atuação e de intervenção do CNJ em matéria de índole jurisdicional, essa impossibilidade preserva a integridade do postulado nuclear da divisão funcional do poder, típica do judiciário e das condições materiais do seu exercício imparcial e independente. E, na verdade, a imparcialidade e a independência são predicamentos da maior importância e são deferidos muito mais em função dos cidadãos, dos jurisdicionados. O fato é que, ante a própria e estrita literalidade do texto constitucional, tal como delineado no artigo 103b da Constituição, não há possibilidade de mínima percepção de que o CNJ houvesse sido investido
pelo poder reformador, pelo Congresso Nacional, no desempenho de sua atividade reformadora, de atividade de caráter jurisdicional. E o próprio magistério da doutrina, todos os autores que se entregam ao estudo do Conselho Nacional de Justiça, e já há várias monografias, além de artigos de natureza jurídica, todos são unânimes, há um claro consenso no sentido de que o CNJ, por não dispor de competência de índole jurisdicional, não pode, sob pena de transgressão frontal à própria Constituição da República, sob pena de usurpação de uma atribuição que não lhe pertence, sob pena de atuação ultra vires, portanto, além das suas próprias forças, além dos próprios limites traçados pela Constituição, não pode intervir em atos de conteúdo jurisdicional. E mais, conclui este tópico da ementa do Supremo Tribunal Federal, de que foi relator o eminente ministro César Peluso, não é? Quando do julgamento da ADIM 3367. Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, órgão de natureza exclusivamente administrativa, atribuições de controle da atividade administrativa, da atividade financeira e da atividade disciplinar da magistratura, competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados hierarquicamente abaixo do Supremo Tribunal Federal. Mesmo porque sabemos, o Conselho Nacional de Justiça não dispõe, nem mesmo no âmbito de suas estritas atribuições, de jurisdição censória sobre o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, os seus membros estão sujeitos à jurisdição política do Senado da República, uma vez que qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal é passível de sofrer impeachment. Isso desde a primeira Constituição Republicana de 1891. Preeminência, portanto, disse esta Corte no julgamento desta ação direta, preeminência do Supremo Tribunal Federal como órgão máximo do Poder Judiciário sobre o próprio Conselho Nacional de Justiça, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos artigos tais, ADIM tal, ministro Peluso. Mostra-se importante destacar ainda, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, ainda em face da absoluta pertinência que guarda com o caso mora em exame, fragmento do voto que o eminente ministro Eros Grau proferiu no já referido julgamento da ADIM 3367-DF. Diz Sua Excelência, de resto, e este ponto é de fundamental importância, ao Conselho Nacional de Justiça não é atribuída competência nenhuma que permita a sua interferência na independência funcional do magistrado. Cabe a ele exclusivamente o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Nada mais do que isso. Sua presença como órgão do Poder Judiciário no modelo brasileiro de harmonia e equilíbrio entre os poderes do Estado não conformará, nem informará, nem mesmo afetará o dever-poder de decidir conforme a Constituição e as leis que vinculam os membros da magistratura. O controle que o CNJ exercerá está adstrito ao plano, essas são palavras da própria Constituição, ao plano da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Embora órgão integrante do Poder Judiciário, razão pela qual desempenha autêntico controle interno, não exerce função jurisdicional. Fecha aspas. Assinalo, por oportuno, senhor presidente, que também proferi decisões em igual sentido, MS 27.148, advertindo que o Conselho Nacional de Justiça,
quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus conselheiros, ou do senhor Corregedor Nacional de Justiça, disse eu então, não dispõe de competência para intervir em decisões emanadas de magistrados, mesmo naquele magistrado de primeiro grau, ou de tribunais, quando impregnadas, como sucede na espécie, de conteúdo jurisdicional. E transcrevo aqui uma emendazinha monocrática de um outro mandado de segurança, 26.580, de que também fui relator. Cabe referir ainda trecho de decisão proferida pelo eminente ministro César Peluso no exercício da presidência desta Corte, no período de férias forenses, no MS 28.537, em que se impugnava a mesma deliberação administrativa, ora questionada na presente sede mandamental. Também o ministro Peluso, no exercício da presidência, no período de férias forenses, sentindo a relevância da matéria de um lado e a presença do próprio periculum in mora, concedeu também, em sede mandamental, provimento liminar, e o fez em caso idêntico a este, em que se impugnava ato do mesmo conteúdo, portanto, uma intervenção específica do senhor Corregedor Nacional de Justiça, paralisando a eficácia de um acórdão concessivo de mandado de segurança, também proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O que disse o ministro Peluso nesta decisão igualmente concessiva de provimento cautelar em sede mandamental? É evidente a inconstitucionalidade de qualquer decisão do CNJ ou de interpretação que se dê a decisões do CNJ que tenda a controlar, a modificar ou a inibir a eficácia de decisão jurisdicional, como se dá no caso onde foram tidas, aspas, palavras do senhor Corregedor Nacional de Justiça, como ineficazes as decisões do Tribunal de Justiça do Maranhão que garantem a permanência nos cartórios extrajudiciais de ocupantes que não estão sob o abrigo das hipóteses explicitadas nos artigos tais e tais e tais da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça. As decisões do CNJ, de modo algum, podem interferir no exercício da função jurisdicional. É que as atribuições do CNJ são de natureza puramente administrativa, puramente disciplinar, estritamente financeira, donde não lhe competir, em nenhuma hipótese, apreciar, cassar ou restringir decisão judicial. Esta Corte, aliás, já deixou claro e assentado que, dentro das atribuições do Conselho Nacional de Justiça, artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, não cabe nenhuma competência cujo exercício fosse capaz de interferir no desempenho da função típica do Poder Judiciário, que é precisamente a função de índole jurisdicional. A já referida, o ministro Peluso faz referência expressa à já mencionada DIN 3367, de que Sua Excelência foi relator. Daí vem logo a manifesta inconstitucionalidade do disposto no artigo 106 do regimento interno do CNJ, que preceitua verbis as decisões judiciais que contrariarem as decisões do CNJ, as decisões judiciais que contrariarem as decisões do CNJ não produzirão efeitos em relação a estas, salvo ser proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é dispor dos meios próprios e necessários a garantir a execuibilidade de suas próprias decisões, tomadas na seara estritamente administrativa, puramente financeira, exclusivamente funcional.
cuja competência lhe é constitucionalmente cometida. Nesse sentido, estou em que lhe é permitido exigir o cumprimento imediato de decisão ou ato seu, dele, Conselho Nacional de Justiça, quando impugnado perante outro órgão que não o Supremo Tribunal Federal, porque aí está diante de decisão visceralmente nula, uma vez que editado por órgão absolutamente incompetente. Outra, porém, é expedir no regimento interno norma que traduza pretensão de atribuir competência jurisdicional e recursal ao CNJ ou vedação de exame jurisdicional de alegação de lesão ou ameaça de lesão a direito em afronta direta ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República. Assim, irrita, muito mais do que só na aparência, conclui o eminente ministro Peluso nesta liminar mandamental. Assim, irrita, muito mais do que só na aparência, a decisão do CNJ que reconheceu como ineficazes as decisões concessivas de mandado de segurança proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Fecha aspas. Precisamente a situação aqui ocorrente. Eu nem estou discutindo, mesmo porque não seria o momento adequado, apenas estou examinando os fundamentos do recurso de agravo deduzido pela União Federal, mas, portanto, eu não estou, e nem precisaria, para tanto, discutir a questão da constitucionalidade ou não deste preceito inscrito no artigo 106 do regimento interno do CNJ, que o próprio ministro Peluso considera inconstitucional. Não, eu apenas, eu me adstrinjo aos estritos limites da competência constitucional do CNJ, reconhecendo que não dispõe, por efeito do que estabelece a Constituição da República, de mínima parcela de poder para interferir, para intervir, para modificar, para reformar, para suspender, para afetar atos de conteúdo jurisdicional emanados de quaisquer magistrados ou de outros tribunais da República. Daí, senhor presidente, senhores ministros, a decisão que, objeto do presente recurso de agravo, veio por mim a ser proferida e em ementa que já reproduzi, que bem resume a essencial limitação que incide sobre os poderes e a competência do Conselho Nacional de Justiça e da eminente autoridade que exerce o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Assim sendo, em face das razões expostas, nego o provimento ao recurso de agravo interposto pela União Federal, considerada a impossibilidade constitucional de o Conselho Nacional de Justiça reexaminar e suspender os efeitos resultantes de atos de índole jurisdicional, como aqueles que deferem mandado de segurança, tal como sucedeu na espécie desses autos. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto.